Às vezes, quando as pessoas veem presbiteriano batizando crianças, elas ficam assim, mas por que batizar crianças? Criança não crê. E a Bíblia fala assim, aquele que não crê, né, já está condenado ao inferno. Como assim? Criança está condenada ao inferno? Não está. Os nossos filhos são herança do Senhor. E porque cremos que os nossos filhos são herança do Senhor, e que a aliança, ela é para nós e para os nossos filhos, que a promessa de Deus foi feita para nós e para os nossos filhos, nós colocamos sobre os nossos filhos o selo da aliança. A nossa teologia é uma teologia aliancista, não é uma teologia dispensacionalista. Em linhas gerais, de forma bem prática, nós cremos que a revelação de Deus, que a aliança de Deus, ela é uma só e ela segue por todas as Escrituras. Você pode virar e falar assim, pastor, não tem no Novo Testamento a ordem para batizar crianças. Eu vou falar para você, é verdade. Também não tem para batizar adolescente, não tem para batizar jovens. Nós não vemos nem crianças, nem jovens. Aliás, nós não vemos no Novo Testamento batismo de filhos de crentes. Porque também não há no Novo Testamento uma ordem para que as crianças sejam tiradas do pacto, da aliança. O Antigo Testamento, sombra daquilo que havia de vir, as crianças, elas entravam no pacto através da circuncisão. Os meninos eram circuncidados ao 8º dia. No Novo Testamento, agora com a luz da revelação do Evangelho, então nós entendemos que o selo da aliança, que no Antigo Testamento era colocado somente sobre os homens, desde a mais tenra idade, já ao 8º dia, no Novo Testamento passou e transformou-se, o selo da aliança agora é o batismo. E assim como era colocado sobre as crianças, nós também colocamos sobre as nossas crianças. Mas nós fazemos uma diferenciação, assim como o povo de Israel fazia. As crianças eram circuncidadas ao 8º dia, mas quando estavam por volta de 12 anos, elas tinham que voltar até o templo e elas faziam aquilo que a cultura judaica chama de bar mitzvah. Quando eles faziam a confirmação, é quando Jesus vai aparecer no templo. Quando Jesus aparece no templo, ele está ali nessa cerimônia de bar mitzvah, a confirmação de que ele era filho da aliança. E nós então batizamos os nossos filhos, e na idade da razão, e aí vai depender de criança para criança, até os 18 anos, eles precisam então fazer a sua pública profissão de fé. Por isso, nós temos aqui a Mariana, a Isabela, que foram batizadas na infância, né? E hoje estão aqui, elas não serão batizadas novamente. Hoje, elas estão fazendo a sua pública profissão de fé. Nós vamos batizar as crianças, porque são os filhos da aliança. Cada pai aqui presente assume um compromisso, e ao final eu vou pedir para que eles repitam comigo algumas declarações, de assumir o compromisso de educar essas crianças no caminho que elas devem andar. E aí, quando essas crianças estiverem na idade da razão, elas então voltarão, se prepararão e farão a sua pública profissão de fé. Por isso nós batizamos nossas crianças. Amém? Então, primeiro eu vou realizar o batismo e a pública profissão de fé dos adultos, né? E aí, aqueles que estarão fazendo batismo e pública profissão de fé, já acompanharam nas classes, já fizeram esses compromissos, mas agora, de forma diante de toda a igreja, eu vou dizer, e vocês vão repetindo comigo, esta confissão, essa declaração, que vocês já fizeram, tanto na sala de preparação, quanto depois junto do conselho. Então eu queria que vocês pudessem dizer assim, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós assumimos diante da Igreja de Cristo que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, cremos na comunhão dos santos,
na remissão de nossos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que fomos salvos pela graça, através do sacrifício de Cristo. E é por isso que diante da igreja, diante de Deus, prometemos ser fiel a Cristo, procurando em todo tempo honrá-lo, testemunhando com firmeza e alegria o amor que Ele demonstrou por mim, me alcançando por sua graça. Ainda prometo ser zeloso com o meu compromisso, sendo membro da 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Manterei com os meus próprios recursos e com os dons recebidos de Deus a esta igreja. Prometo obedecer aos seus líderes, que foram colocados por Deus, enquanto estes estiverem debaixo da autoridade de sua palavra. Prometemos e declaramos subscrever integralmente aos símbolos de fé da igreja, catecismos, breve e maior, confissão de fé. Prometo, diante de Deus e dos homens, honrar ao Senhor, louvá-lo e adorá-lo para sempre. Amém. Eu queria agora que a Márcia está sendo batizada, então que a Márcia desse um passo à frente. Também a Dona Meire, para que nós pudéssemos, as duas estão se submetendo ao batismo, né? Mas junto com o batismo, por já estarem na vida adulta, elas também fazem a sua pública profissão de fé. Márcia, filha do Deus Altíssimo, eu, Henrique, ministro do Evangelho, pela autoridade a mim conferida, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meire, filha do Altíssimo, como ministro do Evangelho, pela autoridade a mim conferida, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, que por sua imensa graça alcançou, meu Deus, estas vidas, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor as confirme dia após dia, Pai, e que o Senhor as abençoe em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. E agora, a Márcia, ela apresenta o filho, porque é filho da aliança. Jonatas e Simira apresentam também os filhos, Winner e Kevin. A Dona Meire também traz a neta, que está sob a sua responsabilidade para a recepção através do batismo. E atendendo o pedido da nossa amada Paulinha, né, nós também vamos batizar a Paula, aonde o presbítero Laércio, né, e a sua esposa Lucinha trazem para que elas sejam batizadas. Pode? Cadê a neta? Ok. Qual que é o nome? Alice Maria Luísa. Emanuel, herdeiro de Deus, filho da promessa, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Alice Maria Luísa. Maria Luísa, filha do Altíssimo, herdeira da promessa, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Alice, filha do Altíssimo, herdeira da promessa, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paula, filha do Altíssimo, herdeira da promessa, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Kevin, filho do Altíssimo, herdeiro da promessa, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Winner, filho do Altíssimo, herdeiro da promessa, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os pais e aqueles que apresentam os seus filhos ao batismo, eles assumem um compromisso sério diante de Deus. E agora eu queria que os pais pudessem também repetir comigo. Agora é vocês. Nós, pais, que recebemos a herança do Senhor, queremos cumprir o nosso dever como pais e membros desta igreja. Entendemos a importância de cumprir a ordenança de Cristo. Por isso apresentamos nossos filhos para o batismo. Assim sendo, diante de Deus e da igreja aqui presente, prometemos, sendo servido ao nosso Deus, conservar com vida o nosso filho, iremos educá-los na fé cristã, sob a autoridade das Escrituras. Iremos encaminhá-los pelas santas veredas da cruz, servindo nós mesmos de exemplo e piedade. Ensiná-lo a ler, para que em idade própria possa estudar a palavra de Deus. Prometemos trazê-los regularmente à casa do Senhor e ensiná-los a cultuar a Deus. Oraremos por eles e com eles, para que eles possam aprender a confiar somente em Deus. Permaneceremos fiéis ao pacto da graça, o qual nos foi misericordiamente oferecido por Deus. Prometemos que no tempo oportuno, sendo instruído o nosso filho, que eles, por si mesmos, tomarão a decisão de estar aqui, de professar a fé, para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Nós também estamos recebendo o nosso irmão Benício, né? O nosso irmão Benício está vindo da igreja do Guará, e assim todos aqui agora estão devidamente inscritos no hall de membros da igreja. No livro da vida, o nome de vocês está escrito desde a eternidade. Mas agora são oficialmente membros da igreja. E nós oramos e, como igreja, assumimos o compromisso de continuar orando por vocês e de ser sempre o braço estendido de vocês na caminhada de Cristo. Amém?